Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do dia 23 de outubro de 2018. Na ausência da vereadora Eloíde Lourdes Ottoni, presidente dessa comissão, e a pedido da vereadora Marlene Soares Munhoz, presido a reunião. Estando presentes os vereadores Jorge Pittner, Marlene Soares Munhoz, Silmar Cardoso dos Santos e André Luiz de Oliveira. Agradeço a presença dos demais colegas vereadores que nos prestigiam nesta reunião. Vereador Sidney, vereador Eliseu, vereador Oswaldo Krupke, vereador José Veres. Solicito ao vereador André que faça a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 17 de outubro de 2018. Questão de ordem, senhor presidente. Como nós temos hoje a presença do secretário de administração para esclarecer alguma coisa quanto ao projeto 62, eu gostaria que fosse pedida discutido a dispensa da leitura da ata. Coloque em votação a solicitação do vereador Jorge Pittner. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloque em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 62/2018, de autoria do Executivo. A vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresentou seu relatório na reunião anterior e esta comissão julgou prudente convidar um representante do Executivo para sanar as dúvidas dos vereadores antes dessa comissão emitir seu parecer. E atendendo a essa solicitação da CCJ, hoje temos a presença do secretário municipal de administração, Glenn. Gostaria de convidá-lo para sentar à mesa. E passo a palavra para o secretário Glenn para que faça a sua explanação. Boa tarde a todos. Enfim, o projeto de lei que nós mandamos trata sobre as OSs, que são as organizações sociais. Basicamente, qual que é o intuito do município? Especializar os trabalhos. A administração pública, ela é incumbida de N tarefas, todas elas com esse cunho social, em tratamento de saúde, educação, benfeitorias, infraestrutura. Indo de encontro com o que preza a economicidade administrativa, nós fizemos alguns levantamentos. E quando uma OS assume alguns tipos de serviços públicos, o serviço fica especializado e muitas vezes fica mais econômico para os cofres públicos. Nós temos alguns relatos de economia de mais de 20%, por exemplo, na administração de um posto de saúde, de uma escola, por exemplo, onde eu consigo ter uma cobrança mais assertiva do corpo de funcionários e uma redução de índice de folha de pagamento, de custeio, e onde uma empresa privada estará administrando uma instituição pública, basicamente um serviço público do município. Basicamente é isso que a lei das OS quer tratar, né? Não sei quais seriam as dúvidas específicas de cada um dos senhores sobre a OS, o que ela, qual que é o objetivo, o que ela faz, como que isso vai funcionar. A lei ela deixa bem claro até alguns pontos assim que
Se caso a administração verifique que a administração privada esteja fazendo o serviço de forma incoerente ou não seguindo os preceitos que devem ser, a administração pode acampar esse projeto, tá? E interceder na administração, até trocar o administrador se for uma escola, se for um posto de saúde, se for uma gestão ambiental. E a fiscalização pode ser feita não somente pelo município, como tem que ser feito, mas por outros tipos de órgãos, como o Ministério Público, por exemplo. Né? Isso fica sempre bem claro e bem liberalizado para que aconteça. Né? Algum colega vereador que quiser dirigir alguma pergunta ao secretário, fique à vontade. Inclusive os demais que não fazem parte da comissão estão liberados. Secretário, boa tarde. Qual município ou quais municípios vocês observaram e tomaram como base para realizar esse projeto? O município de Maringá tem vários postos de saúde e escolas nesse formato. E lá a gente encontrou reduções de mais de 20%. Porque não é basicamente um processo de licitação para que eles utilizem, para que eles controlem o prédio público, mas eles precisam passar por toda uma série de requisitos e tem desempenhos analisados. Então, por exemplo, se a gente construir uma escola nova e ela vai ser controlada por uma OS, eu posso colocar na solicitação que ela mantenha índices de IDEB os maiores possíveis. Se não acontecer isso, troca-se a administração. Então, a gente verificou que algumas instituições dessa forma têm ganhos significativos. Santa Catarina tem hospitais, são gerenciados por OS, hospitais municipais gerenciados por OS. A União tem bastante situações assim. A maior incidência de OS é na União. Municipais são menores, mas a gente tem essa janela possível em lei. Secretário, a OS, na realidade, começou com a gestão dos hospitais, na realidade. Foi onde foi implantado. Na realidade, até houve um questionamento aí, um pouco fora do projeto, da nova direção da provedoria do hospital aí, de implantar esse sistema lá aí no hospital. Não sei se prosseguiu, não prosseguiu um estudo ou não, mas na realidade na viabilidade econômica, o senhor tem algum dado que possa nos ajudar, mais ou menos, quanto à viabilidade econômica nesse tratamento e quanto à questão de melhorar o atendimento no questionamento cidadão? Assim, eu posso trazer alguns estudos que nós temos sobre impactos reais econômicos, como eram as instituições antes e como são agora. Mas uma das premissas da OS que a gente vai levar em consideração é que não aconteça em prédios que já estão em funcionamento. Então, por exemplo, eu não vou aplicar o serviço de uma OS em um posto de saúde que já está funcionando. A ideia é que seja um novo posto de saúde. Então, a comparação vai ser com os que já existem, não aquele que existe sendo gerenciado por um órgão privado. Como eu falei, o que a gente levantou é redução de cerca de 20% de custo. Então, se eu teria lá R$100 mil de despesa com um posto de saúde, esse custo cai para 80 mil. Isso é significativo já relatado em alguns estudos que a gente verificou, de redução de 20%. A questão da cobrança, né? Então, você tem lá uma instituição que eu posso ter menos funcionários, cobrar horários mais eficientes deles e cobrar o uso dos materiais de consumo de forma mais adequada, né? E só para um complemento dessa pergunta, avaliação será feita de que forma? Para cada tipo de segmento, você monta um quadro de desempenho. Então, por exemplo, se for num posto de saúde, quantos atendimentos, aí entra questões administrativas, então eu faço lá a medição da qualidade do atendimento, se quem foi atendido, qual a nota que ele dá para aquele atendimento. Em caso, por exemplo, de escolas,
índice de IDEB, quantos alunos tem, quantos alunos por sala, índice que já o Ministério da Educação já mede, só que a gente pode cobrar com mais assertividade, né? E que se caso não aconteça, as sanções, por exemplo, é a troca de administração. Se é uma OS que está tocando aquela escola, a gente, conforme o passar do tempo, pode trocar por outra, se não atingir os desempenhos exigidos pelo rol no documento, né? Secretário, de certa forma, já é uma maneira que vem sendo trabalhada no município através das APMFs e da própria Irmandade de São Vicente de Paulo. No meu entendimento, sim, lógico, de forma mais grosseira, porque nós apenas, enquanto ente público, repassamos recursos financeiros para que essas entidades auxiliem na gestão desses estabelecimentos. E não, obviamente, não ficam, obviamente, toda a responsabilidade sobre eles como contratação de pessoal. E aí que vem a minha pergunta. A criação, por exemplo, de uma nova escola, digamos assim, a Escola da Planalto, que vai ser, esperamos que seja construída e que vai ter a possibilidade de ser gerida por uma OS. O gasto de pessoal não vai acatar na folha também? Vai precisar de concurso público? Como que funciona? Essa é uma das vantagens da OS. Os funcionários da empresa não incidem em índice de folha de pagamento, porque eles não são funcionários do município, tá? Eles são funcionários da OS. A gente evita um problema que nós temos já na atualidade. Por exemplo, a Supercreche, ela existe, está sendo trabalhada, no entanto, nós não temos profissionais para trabalhar lá. Ela foi projetada, foi construída de maneira imprudente, porque não tem corpo técnico suficiente para tocar. Se for por uma OS, eu não tenho esse problema. Eu não preciso me preocupar em concursar novos professores, novos médicos, novos auxiliares, enfim, não preciso me preocupar em concursar novos profissionais, sendo que eu vou terceirizar todo esse trabalho, reduzindo o custo. Obrigado. Secretário, qual vai ser o método seletivo para a contratação dessas AS? Vai ser por licitação? Vai ser... Não é licitação. Não é licitação. Ele é discricionário. Ele é por conta da administração, através de um conselho. Tá? Então, eles verificam quais são as melhores empresas que se encaixam para a administração desse tipo de negócio. Não vai ser processo licitatório, não vai ter... Não é licitatório. Nenhum tipo? Não é licitatório. Secretário, eu não abro mão de pensar que o concurso público é a melhor ferramenta para suprir essas necessidades. A terceirização, ela é algo que, no nosso município, se você for analisar hoje o que é terceirizado, os gastos que nós temos, você vai observar e talvez concordar que são valores altos que são investidos em terceirização. Eu me preocupo muito com tudo isso, com a forma com que vocês estão conduzindo o município, porque tem coisas que a gente está buscando implantar, que são ações que não se fixam da maneira como deveriam se fixar. E isso daí, por trás de tudo isso daí, vai continuar havendo, já que não vai ser concursado, vai ser tudo por OS, vai continuar havendo aquele declínio do fundo previdenciário e uma reposição que jamais vai se equiparar. Não sei se vocês pararam para pensar nisso daí, mas se vocês não concursarem mais, como que vocês vão equiparar o fundo? Daqui a uns anos, todos os funcionários que trabalham não vão ter fundo para receber a aposentadoria. Muito obrigado. Todos esses estudos nós já nos adiantamos para verificar quais são as possibilidades e quais são as necessidades. Não que a gente vai tudo passar para a OS, mas tem casos específicos que eu não tenho como solucionar sem um concurso emergencial. Concurso emergencial não existe. Eu não posso chegar hoje e fazer um concurso para suprir todas as vagas que eu tenho na Supercreche de necessidade. Então, a OS é uma solução para esse problema já criado anteriormente. Então, preciso ter concurso público, nós temos um déficit aí de mais de 150 professores, tá? Então, só que eu também não consigo mandar para o Tribunal de Contas a solicitação de concurso de 150 professores, simplesmente porque não cabe no orçamento do município.
Resumindo, secretário, ele vai abrir a porta para totalmente a terceirização, na realidade. E o mais preocupante nessa história, secretário, é o método. Sem processo licitatório, sem um controle, porque como que a gente vai controlar se não vai passar por um processo licitatório? Como que a gente vai saber dos gastos se é uma empresa terceirizada? Não é bem assim. Ele tem que ter um conselho diretor que vai fazer fiscalização. Toda a contratação passa pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Não é simplesmente contrato quem eu quero. Tem todo um processo de contratação, mas ele é discricionário. Não é uma licitação. Porque nem todas as vezes a licitação é o melhor processo de contratação de um produto ou de um serviço. Nesse caso quem tiver o maior conhecimento ou o melhor conhecimento para conseguir suprir a necessidade. Lembrando, dentro da lei ela explica qual é o procedimento, que vai ter sempre o Tribunal de Contas e o Ministério Público envolvidos nisso. Tem que ser sempre aberto, sempre transparente. Na questão do Tribunal de Contas, como que vai ser a prestação de conta no caso? Basicamente, como o vereador Sinei comentou, quando eu faço um convênio com uma APMF, com qualquer órgão, ele faz um plano de trabalho. E no plano de trabalho ele diz o que ele vai fazer e os gastos que ele vai ter. Isso tem que ser pré-aprovado. E isso é feito também dentro da OS. É pré-aprovado? Tem que ser pré-aprovado. Quem que aprova isso aí? Passa pelos conselhos, pelas comissões do município. Isso que é o preocupante, porque eu vejo que fica muito frágil a fiscalização nesse termo. Porque, vamos supor, você vai repassar para uma empresa terceirizada, o Hospital São Vicente. Digamos que seja o Hospital São Vicente, que é uma entidade, é uma associação. A OS é para associações, né? O caso do hospital nosso não se encaixaria. Não? Não. Tá, digamos um posto de saúde. Sim. Posto de saúde que é terceirizado. Tá, se nós vamos passar, esse mês repassamos 100 mil, digamos que seja para suprir a demanda. A demanda aumenta, nós vamos repassar 200 mil. E assim vai. Porque não tem um valor específico e nem fiscalização. Não, tem como valor que específico nós, e é fiscalizado como também. que nós vamos fiscalizar? Então, tem o conselho de fiscalização. Tá, o conselho, tudo bem. Como tem o conselho de saúde, tem vários conselhos aqui que a gente vê que são conselhos que realmente não atuam como tinha que atuar. Eles têm que atuar. Se tivesse atuado, tinham tomado providência na época que os veículos, manutenção de veículos, foi denunciado que tinha ambulância zero fazendo serviço, carro leiloado em 2016 fazendo serviço, e não foi tomado providência. Então, não funciona. Esses órgãos não funcionam. Me perdoe, mas não funciona. Então, isso que é a minha preocupação. Eu gostaria, ainda mais ou menos no mesmo questionamento, nos mesmos questionamentos feitos pelo vereador Eliseu, eu gostaria de saber se Pitanga já tem alguma organização social que tem essa capacidade, se serão só organizações sociais, digamos assim, importadas de outros municípios, se no momento da contratação dessa organização social ela deverá apresentar, por exemplo, como uma entidade para firmar um convênio, um tempo mínimo de atuação na área, ou seja, no caso das entidades são 3 anos, o senhor já falou, já ficou claro para mim que o Conselho vai ser, imagino eu, meio que soberano nessas decisões aí, no formatar os critérios, mas a minha preocupação é quanto à escolha do pessoal também. Vai ficar a cargo só dessa OS, o Poder Público vai ter condição de interferir, se não vai virar, de repente, talvez Lógico, a gente tem que pensar sempre pelo melhor, mas a gente não pode dispensar o que pode acontecer de mais ruim, que talvez seja um cabide de emprego para pessoas que você não consegue passar no concurso público, que você promete. A gente é político, sabe como é que funciona, né, Eritano? Na hora que você vai pedir o voto, acabou que você perde o emprego. Infelizmente, acontece isso. E, de repente, a gente está achando mais um jeitinho e o meu medo é que hoje a gente está autorizando os novos. A supercreche, um novo posto de saúde, uma nova escola, mas estamos abrindo uma porta, e de repente uma porta perigosa
para amanhã ou depois as nossas escolas já existentes, e algumas delas que se viram muito bem só com as suas APMFs e a interferência do poder público, que, diga-se de passagem, é deficitária, mas as escolas se viram, tem bons resultados, mas daqui a pouco a gente está abrindo portas para entrar essa terceirização e cada vez mais, e daí os índices não vão sendo atingidos, nós vamos adequando. Não estou dizendo que a ideia do projeto é essa, muito pelo contrário. Eu acho que a ideia do projeto realmente é inovadora, e eu acredito que o que dá certo em outros lugares tem que ser copiado mesmo. A gente tem que adequar para a nossa realidade e trazer para que funcione bem aqui. Mas os meus receios são esses. Pode virar um cabide de emprego? Quais os critérios que vão ser utilizados para que isso não vire um cabide de emprego? Levando em consideração que nós não podemos aumentar muito o custo, porque também não cabe no orçamento. O senhor mesmo falou que a supercreche não cabe no orçamento de 150 professores. Nós tentamos explicar isso para o promotor, quando o promotor exigiu que a gente fizesse uma nova creche, há 4 anos atrás. Não teve acordo. Aliás, era uma promotora. Mas na hora de você executar, o concurso não dá. O que leva a crer que vai dar por conta da UES, com 20% de economia, que já está devidamente explicado, talvez também não caiba os 150, porque o orçamento do município é muito limitado. Então, essas questões de contratação de pessoal, escolha da empresa não, da organização social, porque a empresa é uma coisa, a organização social é outra. Quais os critérios que essa organização social tem que apresentar para poder se qualificar a concorrer a essa administração? Quanto se tem OS no município de Pitanga, eu vou dizer que eu desconheço, não sei esse tipo de informação. Como eu falei, você vê, a sua frase assim, vai de encontro com o que é nosso raciocínio. O objetivo é que eu potencialize o atendimento, que eu dê mais qualidade para ele, para que eu possa cobrar mais. Não que eu não possa cobrar hoje, mas a gente sabe que a gente tem dificuldades em alguns setores, com pouco pessoal, com índices que você cobra e tem mais dificuldade. Se eu tenho uma empresa onde eu posso trocar o funcionário, se ele não estiver rendendo como necessário, então eu dou um índice de IDEB, e o índice tem que ser superior à média, e isso não acontece, não vai ter a questão da proteção, porque esse funcionário ou aquele funcionário tem proteção do gestor, ou proteção do prefeito, ou proteção da empresa, porque é a OS que gerencia, ela tem um desempenho a cumprir. Se não cumprir, ela vai perder a gestão do ente ali. Simplesmente não cumpriu, troca-se. Tá? Até eu fiz aqui um rol dos artigos importantes da lei. O artigo 20, ele fala o seguinte, artigo 17 e 18. Possibilita intervenção mediante decreto, necessidade de designação do servidor ser o interventor. Então, se eu tiver problemas no dia a dia da OS, que ela está trabalhando com a escola, com o posto de saúde, com a gestão de algo, de um sistema ambiental, por exemplo, um exemplo aqui, Casa do Índio. Essa é uma necessidade do município também, e eu coloco uma OS para gerenciar. Se não tiver dentro dos parâmetros, o desempenho não está seguindo como necessário, a intervenção do município na troca do gestor. Se isso não acontecer, se o passar do tempo não melhorar, troca-se de novo, coloca-se outra OS, outra empresa para gerenciar. Sempre priorizando desempenho. O objetivo é cobrar desempenho. Dessa forma eu consigo estar sempre mensurando e podendo trocar o funcionário. Então, essa história de cabide de emprego, é esse o objetivo com isso, de não acontecer. Não ter aquele que está indicado lá só porque é conhecido do dono da empresa. Ele simplesmente tem que desempenhar a tarefa necessária. Não desempenhou, troca-se. Uma empresa comum qualquer outra, um CNPJ onde eu posso contratar e trocar o funcionário se ele não exercer a função necessária. E os critérios para contratação da OS? Ele é discricionário, como eu falei. Então, eu me falho aqui, não trouxe a lei em si. São passados alguns parâmetros, quais são
os critérios do tipo de empresa, quanto tempo ela tem de atuação, toda a contratação de funcionários da OS tem que ser transparente também. Tá? Tudo tem que ser tão transparente, tem que ser sempre anunciado. Então, não é porque é uma empresa, entre aspas, uma empresa privada, digamos assim, que a contratação é feita de qualquer forma. Tem que ser sempre transparente. Qualquer ato da OS ele tem que ser público e transparente. Isso para que possa ser fiscalizado, para que possa ser observado. Qual é a nossa? Nós temos essa preocupação também quanto à OS de que a empresa não se encaixe no perfil da região, por exemplo. Então, você monta uma OS, a sociedade cria a sua própria OS. Vamos dar um exemplo de um posto de saúde para gerenciar aquilo. A gente coloca os parâmetros. Então, vamos pensar, eu tenho número de vacinações por mês, atendimentos da equipe de básica de saúde para fazer visitação na comunidade. Se isso corriqueiramente não se alcançar as metas, um momento ou outro a administração vai ter que assumir, porque é um serviço básico do município. Só que a ideia inicial de terceirizar, vamos usar esse termo, da OS, é que eu cada vez mais especialize o serviço. Então eu passo para quem faz esse serviço dioturnamente, continue fazendo esse serviço cada vez mais especializado. Reduzo folha de pagamento, reduzo funcionários no sistema, eu preciso concursar, não vem aqui ao caso falar no sistema de previdência, preciso colocar gente no sistema, mas eu tenho, além dessas possibilidades de um posto de saúde novo, de uma escola nova, N outros cargos que precisam de atenção. Né? Então, não vai ser o fato de eu estar colocando um posto de saúde ou uma escola no gerenciamento de uma OS que eu não vou poder concursar novos cargos. Né? Em tese, é uma terceirização. A gente já viu, eu já vi em outros municípios. Por gestor, é uma situação confortável, na realidade. Eu me preocupo com a questão da estabilidade do servidor. É uma venda de serviço, na realidade, nessa terceirização. Pode ser que venha a dar certo, mas eu tenho essa preocupação porque, como eu falei, ele abre uma porta, são para os novos, mas ele abre uma porta, ele abre um precedente para ir puxando os que já estão andando, na realidade. E nós vamos ficar mais longe da questão de futuros novos concursos. A realidade nua e crua é dessa forma aí. Por gestor é bom. O que tem o índice da folha? Não incide no índice. Você vai contratar um serviço terceirizado, esse serviço tem gestores. Esses gestores entram no índice da folha ou não? Nenhum funcionário da OS incide em folha de pagamento do município. Na verdade, é uma mescla de terceirização com estatal, né? Praticamente, porque é uma terceirização sem licitação. A grande verdade é essa. Nós vamos terceirizar e não vamos licitar. O município tem o poder pleno de fazer isso, só criar ali uma comissão e foi-te embora. Isso que é pelo que eu entendi, só estou enganado. Mais ou menos isso. Mas, sem dúvida, vereador Eliseu e demais colegas, no meu entendimento, não tira de passar a autoridade de fiscalizar do vereador. Continua sob o nosso crivo. Qualquer serviço público prestado no município. Concordo, senhor presidente, vereador Silmar. Também não estou julgando que o serviço não vai ser de melhor qualidade também. O único questionamento nosso, e é muito bom questionar antes, para a gente saber como que funciona. Eu fui conhecer a OS quando o novo grupo aí que ganhou a eleição da provedoria do hospital, que estavam estudando de transformar o Hospital São Vicente em OS, em fazer prestação de serviço, até vender esse serviço para o município.
Até eles estavam estudando e não sei a que ponto parou. Até aí que eu fui conhecer a OS. Mas é uma coisa assim, pelo que eu entendi, uma terceirização. As preocupações nossas são no momento essa questão, porque amanhã vereador Silmar, vereador Eliseu, vereador Sidney, vereador Aritana, vereador Oswaldo, vereador André, vereadora Marlene, vereador Vélez, nós seremos cobrados da população, dos que estão se especializando e que estão à procura de um concurso como professor, que estão estudando, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, dos auxiliares. Então, isso é uma coisa que nós seremos cobrados. Então, eu estou vendo já lá na frente também. Não estou dizendo que não será um serviço de melhor qualidade, mas está se abrindo uma porta para a terceirização. É aquilo que vai acontecer. E vai abrir um precedente para os demais cargos que tem. Então, pode ser que futuramente nós não tenhamos mais concurso público. Convenhamos que o atendimento público melhorando deve ser o que a gente deve dar a maior consideração a isso, né, colega vereador Jorge? Porque o que o nosso povo precisa é de um bom atendimento, independente da forma de contratação, etc. Eu gostaria de fazer mais uma consideração, só baseando-se no que o Jorge acabou de falar, e concordo plenamente com o senhor vereador Silmar. O objetivo é realmente a melhoria do atendimento ao público, melhoria da prestação de serviço. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, e acredito que a apreciação desse projeto deve ser mais profunda, e sugiro, inclusive, ao presidente da casa que, se a casa pudesse identificar alguma OS na região para que a gente fosse visitar. Maringá acho um pouco longe, mas se tivesse alguma mais próxima aí, para a gente saber realmente da OS e da administração pública quais os pensamentos das duas partes. Por quê? Porque nós não estamos aprovando uma lei que vai ter validade de 2 anos ou de 3 anos. É uma lei perene, duradoura. A melhor das intenções está sendo descrita aqui hoje pelo secretário de administração. Quem vai ser o secretário de administração e o prefeito daqui a 6 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos? E nós estamos abrindo essa porta. E abrindo uma porta que pode ser perigosa. Então a gente precisa realmente estudar bem, ter mais dados, ter o impacto financeiro real disso, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Para que o município, para que os munícipes possam ser beneficiados da maneira como, creio eu, é o objetivo do projeto de lei, mas que a gente também não venha abrir uma porta que daqui a pouco algum gestor mal intencionado possa usar isso até para desvio de dinheiro. Porque pode ser fiscalizado, mas eu vou lá e contrato sem licitação. Eu tenho que atingir o IDEB. Beleza, as nossas escolas, no geral, atingem o IDEB. A qualidade do nosso ensino, nesse ponto, ela está satisfatória. Não é porque vai abrir uma escola nova que vai deixar de atingir, porque o padrão vai ser mais ou menos igualitário. Os profissionais estão aí, obviamente você vai ter bons profissionais e vai ter maus profissionais, independente de... E vai ter proteção. O mal também vai ter proteção, não adianta. Infelizmente, a gente vive numa sociedade de influências políticas, partidárias, de amizade e de parentesco, e isso vai influenciar. Então, o meu receio é esse, antes da gente aprovar um projeto desse, é ter total conhecimento, para que a gente possa realmente fazer a melhor escolha. Porque hoje eu tenho certeza, o objetivo é esse, amanhã pode ser mais uma válvula de escape. Isso também preocupa um pouco também, é o que o Sidney falou. Vamos saber para frente, né? É uma questão preocupante que eu acho que nós deveríamos mesmo analisar melhor. Hoje a gente sabe da boa intenção do nosso secretário, do Glenn, mas e caso administrações que venham futuramente, é preocupante mesmo. Porque até vereadora Marlene, secretário Glenn e vereadores, eu vejo o seguinte, que até os funcionários concursados, eles também têm uma avaliação. Tem o tempo de avaliação e tem a maneira de serem cobrados. E que são cobrados também, e tem suas penas também, na realidade. Então, não quer dizer que fica exime dessa situação. Não vai ser cobrado, na realidade. E vejo o seguinte,
A contratação também no Estado dos policiais através do OAS também existe, secretário? De policiais? Policiais? Eu desconheço, vereador. De policiais por OS. Não tem esse conhecimento? Não tem esse conhecimento. De Então, policiais, não. Porque, na verdade, assim, OS, a qualificação de uma OS, ela tem basicamente 4 segmentações. Ensino, desenvolvimento tecnológico, saúde e meio ambiente. Então, não. Então, segurança pública não se encaixa. Então, penso eu que não deva haver, não. A preocupação nossa que nós estamos colocando aqui, secretário, não é nessa administração, na realidade. Nós sabemos da boa intenção. É como falou o vereador Sidney. Lá na frente, não sabemos qual o gestor que vai vir e qual será o critério de contratação para as OS. Porque pode ser a OS estar lá, que vai participar, mas vai existir o tal do QI. E daí a gente não sabe que quantidade de funcionário que vai vir com o QI, com quem indica numa futura administração, não sabemos aí, e daí pode ser que fique um serviço meio não daquela forma que a gente está criando hoje a OS. E eu temo ainda a cobrança das pessoas que estão se especializando atrás de um concurso, na realidade. A estabilidade do funcionalismo. É isso que a gente tem, e seremos cobrados. Senhor vereador, secretário, pode ter certeza que qualquer ações nossa quanto à OS, seremos cobrados. Mesmo que tenha um bom atendimento, nós seremos cobrados, porque nós estamos dia a dia na rua, nós estamos na lotérica, nós estamos no posto de saúde, nós estamos nos hospitais, nós estamos no comércio, nós estamos no interior, nós somos cobrados. Na verdade, assim, a ideia da OS não é para que a gente substitua os cargos concursados pela OS, não é esse o foco principal. O foco eu tenho situações emergenciais onde eu criei uma nova unidade, eu criei um novo serviço público e não existe a possibilidade no momento de fazer um concurso, de fazer, não um concurso, mas N concursos para suprir aquela necessidade. Então entra o caso de eu acampar com uma OS. E em outro lado, a gente tem relatos e tem já dados estatísticos de que uma OS é financeiramente mais rentável para o erário. Então, se é mais barato para o sistema, é benéfico para o município. Então, eu consigo, ao invés de eu gastar, como eu falei, ao invés de eu gastar 100 mil no gerenciamento de uma determinada unidade, eu gasto 80, com 20 mil reais eu consigo fazer outra atividade. Então, esses são os 2 focos básicos assim, da OS. Concordo, secretário, mas tenho certeza que essa dúvida minha, o secretário, conhecendo a vossa pessoa, conhecendo o seu trabalho, você já teve esse questionamento próprio. Sim. Tudo que eu questionei aqui, quando veio na tua mão a questão de criar a OS em Pitanga, esse questionamento já veio na sua mente também. Então, da mesma forma que já veio, eu tenho certeza, pode confirmar para nós, você já teve esses próprios questionamentos. Sim. E já viu que ele tem 2 lados. Sim. Nessa situação. Agora sabemos da intenção da atual administração, sabemos que é fazer melhorar, que é fazer acontecer. Mas o questionamento é válido. Sim. Vereador, Blake, a gente tem base, já tem conhecimento nessa questão de terceirização. Eu acredito que o atendimento, a produção é melhor. Nós temos de experiência hoje a cooperativa de transporte escolar, como se trabalhava antes e como se trabalha hoje. Quem for assumir, a empresa que for assumir, ela vai ter que ter a responsabilidade com os funcionários. Porque hoje lá, por exemplo, não estou aqui defendendo cooperativa, então é um exemplo de terceirização. Se o cara, eu trabalhei 8 anos na cooperativa, a gente foi sempre um funcionário assíduo trabalhando, mas se você, eventualmente, você não cumprir com os seus compromissos, vai acarretar a cobrança em cima quem é responsável, né? E vai ter que ser tomada essa providência. Então, eu acredito
e tenho plena certeza que o atendimento à produção do funcionário será bem melhor. Só que, vereador Oswaldo, essa cooperativa é feita por processo licitatório, OS não, OS não. OS não tem processo licitatório, simplesmente cria-se uma empresa lá e contrata e faz o trabalho. Bem certo, vereador, essa parte é que tá pegando aí nessa questão da contratação, né? Prosseguindo, aparentemente os colegas vereadores não têm mais perguntas. Podemos dar prosseguimento à reunião. Solicito que a vereadora Marlene, relatora do projeto Lei 62/2018, apresente seu voto. O seu relatório. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade, porém não apresenta uma boa técnica legislativa, conforme dispõe a Lei Complementar Federal número 95 de 1998, fazendo-se necessário a apresentação de emenda modificativa em alguns artigos, devendo os demais permanecerem conforme o texto original. Tendo em conta que as alterações supra não trazem prejuízos a seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco a seu objetivo segue em separado as emendas. Assim, o projeto de lei ordinária número 62 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação com emendas. É como voto, Sala das Comissões, 15 de outubro de 2018, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Obrigado, vereadora Marlene. Coloco em discussão o relatório e votos apresentados, contendo a proposta de emenda. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloca em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa, com a emenda apresentada pela relatora, e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Gostaria de agradecer a presença do secretário Grem. Caso você queira permanecer aqui conosco, fica a seu critério. E você até, Grem, passou para mim aqui uma informação que os colegas que quiserem agendar uma visita, pode fazer isso, eu vou verificar, diretamente com o Grem, ou posteriormente a gente conversar com o presidente da Câmara e formar uma comissão para que a gente possa visitar. Questão de ordem ainda em tempo. Pois não, vereador Jorge. Eu acho muito importante montar uma comissão e até se o secretário puder nos acompanhar nessa visita aí que puder, e desde já agradecer a presença dele, porque está sendo um troço inédito aí, sempre que nós estamos convidando o secretário para algum esclarecimento, e secretário, parabéns, que você tem sempre vindo aqui tentar explanar e tirar as nossas dúvidas aí. Em nome de toda a comissão nossa da CCJ, em nome dos demais vereadores das outras comissões, obrigado da sua presença aqui. É sempre importante aí para a gente esclarecer alguma coisa, e eu acho que montar uma comissão aí de quem puder participar, para nós até conhecer na realidade. Mas muito obrigado, secretário. O secretário Grace tem permissão para você se falar alguma coisa, se você quiser se manifestar. Não, só agradecer. Eu que fico à disposição, sempre que surgir algumas dúvidas. Eu sei que às vezes o papel não se expressa de maneira
assertiva ou de maneira completa nos argumentos, mas sempre que possível e necessário, só nos questionar, só nos chamar que... E assim, eu falo que a minha sala está ali, do outro lado da rua. É só me procurar lá também que eu atendo todo mundo. Tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, secretário, pela sua disponibilidade de nos atender. A Comissão de Constituição e Justiça se sente honrado com a sua presença. Continuando, na pauta da reunião, o projeto de lei número 68 de 2018, de autoria do Executivo, solicito que o vereador Jorge Pittner, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 68/2018. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento geral do município. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Jorge Pittner. Relatório, trata-se do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa a autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 28 mil. A proposição veio acompanhada de justificativa de memorando da Secretaria de Meio Ambiente, atas do Conselho de Meio Ambiente e memorial descritivo. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise do voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Vale ressaltar que, para abertura de crédito adicional especial, foram indicados os recursos para suportar as despesas, cumprindo a exigência do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal 95/98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinário 68 de 2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação e como voto, Sala das Comissões, 22 de outubro de 2018, vereador Jorge Pittner, relator. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador ou vereadora deseja apresentar voto em separado? Verificando que nenhum vereador ou vereadora deseja apresentar relatório em separado, coloque em votação. O vereador ou vereadora que for favorável permaneça sentado. E os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 70 de 2018, de autoria do Executivo, eu, vereador Silmar, relator dessa matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 70 de 2018, altera as atribuições do cargo de fiscal geral. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Silmar Cardoso Santos. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinário de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa a alteração das atribuições do cargo de fiscal geral. A proposição vem acompanhada de justificativa, tendo sido solicitado o regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça
manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifique que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de Lei Ordinária 78 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 22 de outubro de 2018, vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador ou vereadora deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador ou vereadora deseja apresentar relatório em separado, coloque em votação. O vereador ou vereadora que for favorável permaneça sentado. E os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei complementar número 7 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei complementar número 7 de 2018. Altera a tabela 4 do anexo 3 da lei complementar número 8 de 21 de dezembro de 2009. Autor, o chefe do Poder Executivo, relatora vereadora Marlene Soares Munhoz, relatório. Trata-se do projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa alterar a tabela 4 do anexo 3 da Lei Complementar número 8, de 21 de dezembro de 2009, para aumentar as alíquotas da taxa de fiscalização do comércio ambulante. A proposição ela veio acompanhada de justificativa. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. A análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de lei complementar 7 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 22 de outubro de 2018, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. E os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa. E o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão.
Informe aos senhores vereadores que estão nessa comissão duas matérias que tiveram seus trâmites paralisados pelo autor, que encaminhou substitutivo para retomar andamento. São elas: o substitutivo número 02 ao projeto de lei complementar número 9, 2017. A relatoria é de responsabilidade da vereadora Eloy, com data para apresentar relatório dia 30/10. E o substitutivo número 2 ao projeto de lei complementar número 10, 2017. A relatoria é de responsabilidade do vereador André, com data para apresentar relatório dia 6/11. Agradeço aos colegas vereadores, aos assessores da casa, aos colegas vereadores das outras comissões que vieram a brilhantar a nossa reunião e pela participação no debate. E nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião.